paz do Senhor a todos. Feche seus olhos onde você está. Pense um pouquinho nesse ano, pense um pouquinho em tudo que Deus fez por você. E comece a falar palavras a Ele, gratidão. Palavras que exaltam a Ele. Fale baixinho, mas fale. Não deixe de verbalizar. Verbalize o nome do Senhor. Exalte ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo tem motivo para agradecer. Digam amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre gratidão. Eu serei breve, então eu sei que é um dia de festa, um dia com uma disposição diferente de um culto normal, né? De um culto habitual, um culto especial. Mas não podemos deixar de pontuar nossa força espiritual nisso. Não podemos deixar de enfatizar como isso é relevante para nós. Vou considerar com vocês a partir de agora, então, esse assunto, gratidão. E vou começar pelo Salmo 116, versículo 12. Sim, colocar ali, deixa eu ver. Isso, tá, estou com referência ali, né? Então tá bom. Está escrito assim. É o versículo 12. É o versículo 12. Vai localizando na sua Bíblia aí que você acha. É o versículo 12. Está escrito assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós podemos ler juntos, que vai ficar mais bonito ainda, porque todos nós estamos gratos nessa noite, sim ou não? Sim, não é uma festa, nós não estamos aqui comemorando algo corriqueiro, como algo secular, como o dia da independência, não. Nós estamos comemorando aqui uma ligação direta com Deus. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no próximo texto. Mas vamos ler juntos esse texto? Que darei ao Senhor para comigo. O que darei ao Senhor? O salmista estava tão elevado e tocado pelo que Deus fazia para ele, que ele se depara com isso. Mas Deus me deixou aqui um texto, diante de uma geração bastante ingrata com ele, porque não observa. Hoje nós percebemos que chove, porque olhamos para o celular que diz que está chovendo. Não percebemos a chuva caindo, a não ser que venhamos andar por ela. Não percebemos o pôr do sol, sabemos a hora exata que ele vai se pôr pelos nossos relógios inteligentes, pelos nossos smartphones, mas perdemos muita coisa, mas está acontecendo. Olha só o que está em Romanos 1, 22, 20 e 21, perdão, Romanos 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. É tão sério que eu vou ler novamente. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. É obscuro? É escondido? Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Gratidão é o oposto de ingratidão. Gratidão é a expressão de uma humildade diante de Deus, assim como a ingratidão é a expressão da soberba e arrogância de quem é totalmente dependente de Deus, mas não reconhece. A ingratidão é a soberba e a arrogância de alguém
que depende de Deus desde que foi concebido. Nada foi acaso. Desde o encontro daquele de milhares de espermatozoides, era você, era Deus te selecionando, era Deus levando efeito na sua soberania. Deus tem um plano para você. E quem não percebe isso, começa a ter um coração reclamão, um coração ingrato, e essa ingratidão entristece o próprio Deus. Não se percebe que respiramos, acordamos todos os dias e vivemos, graças a Deus. Não é graças ao dólar que você tem, ou aos dólares, nem às propriedades, porque um mínimo vírus, como vimos há poucos anos atrás, paralisou o mundo todo. Faltou dólar? Faltou ouro? Faltou empreendimentos? Não, faltava saúde. E saúde, dinheiro não compra. É Deus quem nos dá. E nos dá gratuitamente. Obrigado, Senhor. Hoje é dia de gratidão. Hoje é dia de gratidão ao Senhor. Viver é um dom de Deus. Deus te deu esse dom. E Deus me dá esse dom hoje para estar aqui falando. E não estou falando qualquer coisa, como qualquer um que fala. Estou falando dele. Não tem lugar melhor para estar e nem assunto melhor para abordar do que a grandeza do Deus que te tocou hoje e falou: acorde. Teu metabolismo todo começou a despertar. Ah, pastor, tudo isso é muito natural. É o que o autor de Romanos disse. Tudo isso revela a divindade de Deus. Mas homens, na sua própria arrogância, começam a falar: não, eu sou fruto. Você não é. E no mínimo problema que surge, nós somos abalados. Eu quero deixar 2 pensamentos com você simples, um interligado ao outro. O primeiro é: gratidão exige uma atitude. Gratidão exige uma atitude. Mas pastor, eu sou grato. Tem que expressar com atitude. Tem que expressar com palavras, com gestos, com devoção. Eu cantei aqui com todo o meu coração. Só não cantei mais porque eu estava fazendo o post para os meus seguidores lá do Brasil. Mas eu cantei com mais força. Por quê? Eu estou com o coração tocado de gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Antes de vir para cá, estava com a minha esposa conversando sobre o dia de dar graças ao Senhor. E perguntando um ao outro da felicidade, como somos felizes. Deus foi tirando uma geração a qual nos era referência, nossos pais, mas Deus vem colocando outra no lugar, nossos filhos. Alguns amigos, eu deixei muitos amigos para trás em Curitiba, quando aceitei o desafio de vir para pastorear a igreja onde pastorei hoje. Mas hoje eu tenho milhares de ovelhas que são meus amigos, alguns mais chegados, outros mais distantes. E tenho, por causa da igreja, amigos aqui na América. Foi a igreja que me uniu ao pastor André, foi a igreja que me uniu ao pastor Cleverson. É esse laço que nos une. E isso é o que tem de melhor, porque isso existirá na eternidade. Gratidão exige uma atitude. Uma passagem bastante conhecida e que demonstra uma atitude. Ah, pastor, a atitude é comum. Não é não. Olha só Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos? Quantos leprosos? Que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, quantos? Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus.
Não, o pessoal deixou vocês no escuro aqui. Prostrou-se diante de Jesus, agradecendo-lhe. E esse homem não era deles, não, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que pediram para ser curados? Não, Jesus fala assim, não eram 10 os que foram curados. Jesus tinha ciência que os 10 que ele libertou, os 10 foram libertos. Que os 10 que ele soltou para se mostrar ao sacerdote, mesmo um só voltando, ele tinha consciência que 10 foram curados. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gratidão exige uma atitude. Um estrangeiro, e aqui eu falo estrangeiros, maioria, uma minoria já é nativo daqui, ele rendeu-se ao Senhor. Nós estamos numa nação pela qual eu oro. Não tenho planos de morar aqui, tenho planos de sempre visitar, porque quem visita não paga aluguel, não paga refeição, nem gasolina me deixam pagar. Não é maravilhoso isso? Então é muito melhor você ser visitante nesse país do que morar nele. É a conclusão que eu chego numa análise assim rápida. Mas eu oro muito por esse país, porque o evangelho no Brasil deve muito aos missionários desse país. Muito, muito. Principalmente uma geração que foi avivada. Deve muito. Se esquecem, mas eu não me esqueço. E eu faço isso porque nessa nação muitos, talvez 90%, estejam parados nesse momento, nas suas casas, talvez celebrando um jantar ou se preparando para o jantar da manhã, que é o momento oficial, mas não estão lembrando-se de Deus. Mas há estrangeiros nesse país que estão prostrados diante do Deus vivo e dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem fazendo uma obra em minha vida, eu indo a caminho. Lá no Brasil você orou ao Senhor pedindo que Ele movesse algo em tua direção, e nada aconteceu. Ele falou: vá. E você vindo, diz o texto, indo eles foram curados. Vocês, isso tem acontecido na vida de vocês aqui. Vocês têm vindo e têm lutado dia a dia, e Deus tem se revelado dia a dia, cuidando de cada um de vocês. Por isso nós, nessa noite, não somos como 90%. Tomara que a perspectiva hoje seja diferente desse exemplo dos 10 leprosos. Tomara que mais de 10% volte-se para o Senhor. Mas infelizmente temos certeza que não é a totalidade, talvez nem a maioria. Mas nós nos voltamos para o Senhor e falamos: muito obrigado, Senhor. De longe todos pediram para ficar limpos. De longe todos pedem muita coisa. Mas só quem está perto reconhece a gratidão. De longe, muitos precisam, e quando precisam, lembram-se. Mas só quem está perto é que expressa atitude de gratidão. Ainda há pouco tivemos um momento ofertório, e eu fiz questão de entregar algo ao Senhor. Porque foi ao Senhor que eu entreguei. Não foi à aba, e muito menos aos pastores dessa igreja. Foi ao Senhor que eu entreguei. E eu fiz questão de fazer isso, porque eu falei: quanto privilégio o Senhor tem me dado. Quanto o Senhor tem feito por mim. De longe, todos são filhos de Deus. Mas só de perto é que se chama Abba, Pai. Nós somos os de perto, aleluia. Um voltou. Aleluia, porque esse um voltou. Glória a Deus, porque esse um voltou. Esse um voltou para dar graças, render graças ao Senhor. O que voltou não ficou só limpo da lepra, que era um grande problema, mas ele também ficou sarado no seu coração. E é isso que eu quero que você entenda no segundo e último pensamento. O primeiro é: gratidão exige uma atitude. Não tenha medo e tenha pressa em ter essa atitude, porque essa atitude te leva a um novo nível de intimidade com Deus, que é uma outra atmosfera. Gratidão determina a nossa saúde espiritual.
A frieza e o afastamento de Deus não acontece só de uma vez, ou num passo. Acontece numa somatória de prioridades invertidas. Jesus nos deixou claro: amem em primeiro lugar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Quando fala em buscar, ele fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nem vamos entrar aqui na questão de divisão de tempo, vamos falar de intensidade. Porque se for falar de divisão de tempo, você passa muito mais horas buscando aquilo que perece do que aquilo que dura para sempre. Mas vamos falar de intensidade então e de coração. Quando você para considerar aquilo onde você trabalha, onde você se dedica, aonde você se esforça, aonde você negocia, aonde você tenta crescer, e isso é divino. Deus pôs em nós esse senso de crescimento, de expansão. Não foi o pecado que colocou em nós isso, não foi o diabo. Tudo isso é para derrota, mas Deus colocou em nós o desejo de sonhar e de realizar. Mas para quê? Se não for para te aproximar de Deus, a pergunta continua: para quê? Para ter algo mais? Ter para quê? Se algo não te aproxima de Deus, não cabe na tua vida. Se algo não funciona para te revelar mais Deus, não cabe no teu dia. Mas pastor, faz parte do meu serviço. Você tem que trocar de serviço então. Mas pastor, faz parte da rotina. Muda a tua rotina. Você existe para a glória do nome do Senhor. Gratidão determina a nossa saúde espiritual. Gratidão atrai o mover de Deus. Domingo eu falei nessa igreja, no segundo culto, no culto da formatura, que foi linda a formatura. Copiei tudo, vou levar tudo isso direitinho para IBA. É IBA, aba, é fácil. Eu adapto rapidinho, né? Não tem por que eu ficar. E vou falar ainda, peguei lá da aba, da igreja lá nos Estados Unidos, o pastor Cleves, o pastor André, e demais pastores aqui, que são meus amigos. Peguei deles lá, foi lindo. E aqui eu falava sobre muitos querem atrair o fogo de Deus sobre sua vida, mas não querem antes se transformar em altar. Não se grita pelo fogo de Deus. Quem faz isso é seguidor de Baal. Quem atrai o fogo de Deus é quem é profeta de Deus, é quem tem compromisso com ele. É Elias, que coloca, manda encharcar e fala: não importa o quanto seja difícil aos olhos naturais isso acontecer, simplesmente Deus fará. Por quê? Porque se tem intimidade com ele. E isso é uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual em dia, uma vida espiritual ligada e alinhada com o Senhor. Ela atrai o mover de Deus. Não se há necessidade de fazer muitas fórmulas, porque ela é muito simples. O coração puro atrai a presença dele, e a presença dele se revela. E essa revelação pode ser de diversas formas e maneiras, e quem somos nós para normatizar a forma que Deus se apresenta? Mas a forma dele se aproximar, ele normatizou para que pudéssemos aprender e praticar. Gratidão, além de atrair a presença de Deus, e por atrair a presença de Deus, semeia um futuro melhor. Quem é grato hoje, colhe mais amanhã. Quem é grato hoje, se alegra mais amanhã. Quem é satisfeito, e as pessoas se enganam muito em dizer: não, eu não sou satisfeito. Uma pessoa satisfeita, ela não corre atrás. Não, você está falando de uma pessoa desafiada. Não tem nada a ver. Satisfeito é saber que aquilo que hoje veio às tuas mãos é a porção de Deus para você hoje. E por aquilo você dizer: graças eu te dou, Senhor, pelo pão de hoje. Pelo pão de hoje. Muito obrigado, Senhor. Gratidão semeia um futuro melhor. E para concluir, gratidão é o combustível para mais realizações em Deus. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim. Você pode se colocar em pé para orar comigo? E em pé ler esse versículo? Você pode fazer isso? Vamos ler juntos? Está aqui na tela, tá? Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para com... Vamos repetir? Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É minha primeira vez participando de um culto de ação de graças no dia de Thanksgiving, ou na véspera. Eu nunca pude estar aqui nessa época. É uma época assim, muito corrida lá. Mas eu tive um evento aqui nos Estados Unidos semana passada. E então eu estiquei e vou embora na sexta-feira, diretamente já para um acampamento que vão estar me esperando lá na Casa do Oleiro, um acampamento da igreja. E eu, de certa forma, fiz isso de propósito, além de desfrutar da companhia de pessoas que amo, amigos preciosos que Deus colocou na minha vida. Eu fiz isso de propósito porque eu tenho um motivo extra esse ano para agradecer a Deus. Esse ano eu passei um momento, o mais difícil que eu já passei. Eu tenho alguns bens, não muitos, mas eu daria tudo que eu tenho. Aliás, eu me dei no lugar, porque eu passei 47 minutos numa aflição terrível, vendo meu sobrinho, que é como se fosse meu filho, porque eu ajudei a criar o filho da minha irmã Juliana, que está aqui, o Tiago. 47 minutos vendo ele morto, literalmente, não estou exagerando. Está do outro lado da janela e vendo ele sem pulsação. Davam choques nele e nós víamos. Eles se revezavam, os médicos exaustos, se revezando, fazendo massagem cardíaca. E depois disso ele ficou por 28 dias em coma, induzido. E naquele momento ali, quando nos tiraram daquela janela, era um lugar que não era próprio para isso. Eles foram pegos de surpresa. Mas tudo isso era um plano de Deus. E quando nos tiraram dali, eu falei, nos tiraram daqui para desistir. E eu passei num corredor, eu vi uma concentração de médicos, tinha muitos médicos, em torno de 15. Como eu disse, não é normal daquele hospital passar por isso. Eu passei por um dos médicos, peguei no braço dele e falei assim, não desista. Ele olhou e falou, não desistiremos. Mas comigo eu pensei, nos tiraram para que a gente não visse eles pararem. Porque eu sei um pouco disso, já presenciei situações assim como pastor, e eu sei que o protocolo são 30 minutos só. E então eu fiquei com a minha sobrinha, esposa do meu sobrinho, e com a minha irmã, numa salinha, dobramos os joelhos e clamamos, e eu saí, fui para o meu carro, eles não queriam deixar eu sair, com medo de eu passar lá para ver, mas era isso mesmo que eu queria. E eu então falei, não, eu tenho que buscar um negócio do meu carro, só tem lá, e é um remédio. Ele só não tem um remédio aqui. Eu falei, não, o que eu tenho lá, vocês não têm. E fui, quando eu passei, eu olhei, eles ainda estavam em volta. Eu falei, bem, não desistiram ainda. Eu fui para o meu carro e naquele momento eu negociei tudo que eu podia com Deus, como se isso valesse alguma coisa. Comecei falando, Deus, leva a minha sogra, porque é a primeira que veio na cabeça. Nada demais, mas é a primeira que veio na minha cabeça. Mas depois veio minha mãe, depois veio a geração mais velhinha, que a gente lembra, né? Logo depois eu também me pus, falei, Deus me leva. Mas não leva esse jovem, 30 e poucos anos. Deus, já realizei tantas coisas, já sei o que é ter um filho, já sei o que é construir um mega templo, já sei o que é ter mega dívida, eu já sei tudo isso, ele não viveu nada disso. Ali foi um dos momentos mais difíceis para mim, Cleverson. Você me conhece bem há mais de 10 anos, quase 15 anos já. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E Deus simplesmente mostrou para mim que tudo estava na mão dele. Nunca esteve na minha. A gente às vezes tem uma impressão que está na mão da gente, mas nunca esteve na minha. Estava na mão dele. Eu estava teimando com ele algo que estava na mão dele. Aqueles 28 dias, aquela UTI era uma UTI que eles chamam de humanizada, então tinha uma companhia da família o tempo todo. Aqui, irmãos orando, lá na minha igreja, irmãos orando, tinha vigílias de oração todos os dias na calçada do outro lado da rua. Irmãos que iam lá, os legendários se uniram, se organizaram e envolveram irmãos da igreja. Então tinha gente do outro lado da calçada, todos os dias orando, clamando para que o Tiago
acordasse. E eu muito preocupado como ele ia acordar. Os médicos primeiro nos desenganaram, no primeiro, segundo dia, como quem diz, ele não vai passar disso. E não ia passar mesmo. Mas Deus é bom. Se ele não fizesse, ele continuaria sendo bom. Mas Deus é muito bom. E quando foi no 28º dia, o Tiago acordou, ainda um pouco confuso, por causa do tanto de medicamento, que era justamente para causar amnésia, para que ele não lembrasse de tudo aquilo, uma estratégia da medicina. E aquilo foi um milagre, assim. Eu entendo um pouco por viver nisso há mais de 30 anos, mas tem aqui um amigo muito querido meu, que é o Dr. Carlos, que foi lá visitar, esposa da Andréia, prima da Paula, foi lá visitar e viu que não tinha saído aos olhos humanos. E quando foi no 40º dia do acontecido, o Tiago saiu do hospital e hoje ele já está trabalhando normalmente, sem nenhuma sequela. Sábado passado ele deu aula na igreja. O primeiro versículo que eu li com você diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu ofereci tudo. E tudo que eu ofereci não era suficiente para comprar a vida. Deus deu gratuitamente. Eu sei que você talvez não tenha passado por um momento crítico assim esse ano. Mas todos os dias, Deus te guardou. Talvez de um infarto fulminante, como foi o caso dele. Ele teve um infarto a 2 quadras do hospital, e foi isso decisivo para que ele tivesse um socorro imediato, mas já chegou com parada respiratória, cardiorrespiratória. Era um caso perdido. Os médicos depois falaram, se fosse uma pessoa mais idosa, de 50 anos mais, eles não iam lutar tanto. Mas como era um jovem, eles lutaram muito. E eu pude ver isso, quando muitos estavam cansados, uma médica de 6 meses de gravidez. Ela falou: se vocês desistem, eu não desisto. E ela montou em cima dele na cama para fazer força, e era muita força. Eu pensei, esse menino deve estar com as costelas todas quebradas. Nenhuma trinca nas costelas dele apareceu. Nenhuma mancha no seu cérebro, nada. Para ele passou só 3 dias no hospital. Na cabeça dele, ele passou só 3 dias. E sabe que logo nós voltamos ao cotidiano. E muitas vezes os problemas vêm e tentam me abater. E eu falo: puxa, como é que eu vou fazer nisso? Aí eu lembro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz diante de um problema sem solução. Para todos os recursos da humanidade, todo o avanço científico e da medicina. E para todos os homens, ninguém podia fazer nada por aquilo. Deus simplesmente soprou vida de novo. Depois de 47 minutos morto, ele voltou a respirar. Entubado, nós cheios de preocupações, de sequelas neurológicas. Nada, absolutamente nada. Nada. Ele saiu melhor do que estava no dia anterior. Melhor que estava no dia anterior. Eu olho isso e falo assim: o que eu posso fazer para um Deus que cuida de tudo? Você ainda acha que você cuida de alguma coisa? Aproveite a minha experiência, não precisa ter a tua. Aproveite a minha, porque é muito difícil passar por ela. Se curve diante de Deus. Se renda a Ele. E como o salmista, diga: o que eu posso dar ao Senhor por tudo? Ele não estava perguntando o que ele podia dar, ele estava questionando: não tem nada que eu possa dar diante de tudo que ele tem me feito. Eu quero concluir com essa oração de gratidão a Deus, porque eu sei que aqui muitos oraram por um caso perdido que eu estava vivendo com a minha família, e o caso foi ganho. Eu sei que lá na minha igreja, a igreja parou para viver aquele momento. E aquilo despertou um avivamento tremendo na igreja. Quando ele subiu no púlpito
andando sozinho. E todos sabiam do estado dele. Deus está cuidando de você o tempo todo. Em Romanos nós vimos, tudo revela a sua grandeza, sua divindade. E você acha ainda que você está seguro porque está nos Estados Unidos? Não, você está seguro porque está em Deus. Você está seguro porque está em Deus. Aqui não há segurança. Não há segurança em lugar algum, a não ser debaixo das asas do Altíssimo. Nós não temos o que temer, essa é a verdade. Não temos o que temer. Ali, quando eu negociava e falava a Deus, eu falava sinceramente, falava, Deus, pode me levar no lugar dele. Eu me sinto realizado. Espero realizar muitas outras coisas, se Deus me der vida para isso. Porque daí eu entendo que Ele quer que eu realize. Mas ali eu já tinha realizado muita coisa. Tinha vivido muitas experiências em Deus. Mas Deus queria que eu conhecesse mais uma que eu não tinha vivido. Não tinha vivido. E Ele me deu. Para que naquela experiência eu visse com toda clareza que Deus é suficiente. Às vezes você faz as contas e fala, está faltando tanto. Termine a conta. Acrescente Deus na equação e você vai ver que sempre será suficiente. Seja na questão financeira, seja na questão de perdoar, seja na questão de se humilhar, seja na questão de ajudar. Quando você pensa, não consigo mais, coloca Deus na equação e você vai falar, Ele me fortalece. Eu consigo mais um pouco sim, porque Deus é comigo. Valeu? Valeu a pena? Deus tocou teu coração? Para isso que a palavra dele nos foi dada. Para tocar nosso coração. Porque no meio de um mundo distraído, nós não estamos distraídos. Nós sabemos muito bem quem Ele é. E estamos aqui para render graças ao Senhor. Vamos orar? Senhor, todos os nossos louvores que chegam a Ti, por mais que venhamos a nos dedicar de corpo, alma, com tudo que podemos, nada disso se compara ao que o Senhor já nos deu. Primeiramente por sermos humanos e vivos. E em segundo, o mais importante, por termos nascido de novo em Cristo Jesus. Senhor, como somos agraciados. Senhor, se alguém aqui está aqui a convite, está aqui por causa da família, e está meio alheio, não entende muito do que estou falando e acha talvez até exagero. Senhor, toca o coração dessa pessoa, para que nunca mais ela passe um dia sem chegar no fim do dia e ser extremamente grato a Ti, porque pôde beber, comer, porque seu organismo processou o que comeu, porque chegou ao final do dia seguro, são e salvo, talvez muito cansado de trabalhar, mas grato a Ti porque pôde trabalhar. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus pelas experiências difíceis, mas em que vemos a Tua mão. Obrigado a Deus pelas experiências simples e naturais, como um nascer ou um pôr do sol, ou uma chuva que vem em boa hora como essa de hoje. E vemos também a Tua mão, que em tudo possamos ser gratos a Ti. Hoje é o dia, e esse feriado, nenhuma nação no mundo faz isso, mas a nação mais imponente e poderosa do planeta para render graças a Ti. Senhor, muito obrigado por essa nação e muito obrigado por essa atitude de gratidão. Que isso permaneça, mas não só permaneça, que isso aumente, porque essa nação influencia o mundo todo. Que ela possa, assim como influenciou em outras épocas pelo Evangelho, que ela possa voltar a ser uma grande influência na grande e última colheita que teremos. Por tudo que o Senhor já fez, muito obrigado, Senhor.
Se você tem algo, agradeça nesse momento. Agradeça a Deus. Agradeça do teu jeitinho, na tua forma. Agradeça a Ele, porque Ele é bom.